colocar educação consciente também, porque a gente casa um pouco com o assunto, né? Boa noite, gente. Pessoal que está entrando, vou fixar o tema. Eu vi gente que falando aqui, ai meu Deus, estou apavorada. Não fique apavorada. Eu vou já explicar o porquê que vocês não precisam ficar apavorados com esse termo, né? Que é o TDAH. Vamos lá, então, falar sobre isso, que é um tema muito pedido, surpreendentemente pedido, né? E é o que também é uma demanda muito forte. Eu vou falar também, Renata, o que é TDAH. Eu já expliquei o que é. E é também um termo é uma demanda muito forte na clínica. Né? Então, eu recebo muitos pacientes realmente com diagnóstico de TDAH. Então, TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nem todo TDAH tem hiperatividade, certo? Pode ter somente o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Mas o mais comum é com a hiperatividade. Normalmente, os meninos têm a hiperatividade. Normalmente, os diagnósticos de meninos prevalece o TDAH e nas meninas, normalmente, prevalece o TDA. Então, é o que prevalece, tá? Não é regra, mas é o que a gente mais vê e também dentro das pesquisas a gente vê que é o que mais prevalece mesmo. Bom, TDAH é um transtorno, né? Inclusive, o termo TDAH já está bem... as pessoas já conhecem, né? Já ouviram, pelo menos ouviram falar de um vizinho, meu vizinho tem TDAH, meu sobrinho tem TDAH, o meu filho teve um diagnóstico de TDAH. Então, é um transtorno, não vou dizer que é da moda, porque a gente não pode dizer que um transtorno é moda, mas é um transtorno que todo mundo fala, né? Assim, agora é o da modinha, é ansiedade, modinha é TDAH, modinha é hiperatividade. Eu não gosto de trazer essa brincadeira de modinha, porque muitas vezes realmente existe o diagnóstico de TDAH, né? E que antigamente não se conseguia ter esse diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, mas eu vou já falar sobre isso. Então, um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que normalmente a gente começa a observar melhor as características uma criança a partir dos 6 anos, 5, 6 anos, aqui a gente começa a ver alguns traços de características do transtorno. Antes é bem difícil, e eu vou já explicar o porquê que é difícil. O TDAH, a criança que tem o diagnóstico de TDAH tem algumas dificuldades. Elas têm uma dificuldade de concentração, muitas têm uma dificuldade de lidar com regras, combinados, rotina. São crianças que elas têm um baixo autocontrole e tolerância, então normalmente elas expressam a sua raiva, a sua frustração de uma forma mais intensa e frequente. São crianças que, por isso que é muito mais fácil a gente observar nessa faixa de 5, 6 anos, por quê? Quando a criança ela está começando a fase de alfabetização, né, do letramento, então ela está começando a escrever, a ler, os profissionais, os professores, eles começam a observar um pouco mais de dificuldade de lidar, de se concentrar, de manter quietinho, às vezes parado na carteira, né? Necessita todo o tempo estar se levantando, se movimentando, andando pela sala, ou então chamando a atenção de um colega, de um amigo.
E aí você vê que alguns processos de aprendizagem são impactados diferente com uma criança que é pequenininha, que é menorzinha. Então, uma criança que é menor, como ainda não tem esse ritmo, né, de inserir palavras, a criança nessa parte de leitura, existe muito lúdico, é bem difícil essa questão do diagnóstico, muito. Então, é difícil, realmente. Se você for para um neuropediatra, né, ou um psiquiatra infantil para fazer uma avaliação, que são os profissionais que são adequados a fazer essa avaliação e dar o diagnóstico, eles vão, normalmente, eles vão pedir para você aguardar um pouco até para fazer uma avaliação mais precisa. Porque antes disso, é muito complicado, realmente, fazer esse diagnóstico. Tem gente perguntando, o TEA pode ser atenuado e ficar com características apenas de TDAH? Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, algumas crianças, elas, a depender do grau do autismo, certo? Se for leve, moderado, grave, depender do grau. Geralmente, uma criança com autismo leve, elas é um pouco também conflituoso e é difícil distinguir se é um TDAH ou é um autismo. Por quê? Porque nem todo autismo é aquele autismo clássico, sabe? Que as pessoas normalmente falam assim, o autismo é só aquela criança que não tem um contato visual, é só uma criança que tem um atraso de linguagem, e não necessariamente, a gente tem graus de autismo. E alguns autistas, né, algumas crianças autistas, elas têm diagnóstico e confundido com TDAH. Por isso que é tão complicado essa questão de diagnóstico. Realmente é bem difícil. Principalmente com um autismo leve, certo? Agora, o que é que normalmente acontece? Tem alguns autistas, né, crianças autistas, que elas têm comorbidades e associações com o TOD, que é um outro transtorno que eu vou já falar que tem a ver com TDAH, que é um transtorno positivo e desafiador, tá? O transtorno positivo e desafiador, que é um outro transtorno que anda muito de mãos dadas com o TDAH, ela também anda muito de mãos dadas com crianças com transtorno do espectro autista, tá bom? Então, sim, às vezes, uma criança com autismo, ela pode ter uma comorbidade, sim, ela pode ter também TDAH, mas normalmente fica uma confusão, principalmente quem tem um autismo leve. Aí os médicos ficam numa confusão. Será que é TDAH? Será que é autismo? Eu já peguei algumas crianças assim, que a gente até fica na dúvida mesmo, quando vai observando essa criança, se é um quadro de autismo leve ou realmente é um TDAH. Por isso que é interessante um profissional que tem um olhar bem treinado, principalmente na área do autismo, para avaliar mesmo, né, com calma, porque de crianças que são diagnósticos de TDAH, mas na verdade tem um autismo leve, tá bom? Então, o TDAH, vamos lá. Então, o TDAH, como eu falei, tem essas questões, a gente observa mais os traços, né, essas questões essas características do transtorno, muito mais com crianças a partir dos 5 anos, 6 anos, ela já está inserindo as letras, né, as palavras, está aprendendo a ler, tem normalmente a dinâmica dentro do ambiente escolar e a rotina, a ordem das coisas são um pouco mais, não diria rígidas, mas elas são mais organizadas de uma certa forma, né? Utiliza-se o lúdico, mas nem tanto. E aí é como quando a gente observa algumas dificuldades dessa criança de concentração. E vem alguns bilhetes, né? Fulaninho não ficou quieto, fulaninho não prestou atenção na aula, fulaninho não quer participar, o fulaninho não cumpriu com os combinados, não cumpriu com a regra, fez aquilo, fez isso, empurrou o coleguinha e começa um monte de bilhete, tanto nos aspectos comportamentais da criança, porque, como eu disse, uma criança com TDAH ela é muito mais impulsiva, então, normalmente, elas não têm tanto autocontrole quanto outras crianças, elas tendem a bater mais, elas ficam com raiva, né? Elas tendem a ter reações muito mais intensas e
frequentes, então chama um pouco a atenção dos profissionais. Por isso que o primeiro local, ambiente que mais observa a criança e sinaliza para os pais é a escola. Então, quando os pequenos, né, vão para a minha clínica, normalmente sinalizado pela escola, que a escola começa a perceber alguns movimentos e características dessa criança, e aí ela vem encaminhada da escola, né, e junto com os pais, e aí a gente vai investigar se realmente é um quadro de um transtorno do espectro, um quadro de TDAH, se realmente TDAH, ou que também pode acontecer apenas uma dificuldade dessa criança nas habilidades sociais e emocionais, que não tem a ver com transtorno necessariamente, tá? Porque se tiver o transtorno, a gente precisa por um outro direcionamento, não que a gente não tenha que trabalhar as questões das habilidades sociais e emocionais dessa criança, não. A gente trabalha do mesmo jeito com qualquer outra criança. Porém, essa criança vai ter um acompanhamento de um médico. Provavelmente ela vai entrar com alguma medicação para que também ajude essa criança no aspecto do autocontrole, na concentração, né? Então, tudo isso, de alguma forma, a medicação ela vai auxiliar no processo, tá? Mas também se trabalha as habilidades emocionais e sociais com qualquer outra criança, mesmo que não tenha um diagnóstico e que esteja com uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, tendo comportamentos compulsivos com uma certa frequência, tá bom? Então, e aí eu falei um pouco sobre a questão do TOD. O TOD, que é o transtorno positivo desafiador, é um transtorno que anda muito com o TDAH. Não é toda criança que tem TDAH que tem TOD, mas a grande maioria tem TOD associado. E o TOD, ele potencializa, né, essa agressividade e essa dificuldade de gerir a própria emoção, os impulsos. Então, são crianças que vão ter mais dificuldade com regras, normalmente, né? Vai ter uma criança que ela vai reagir de uma forma mais agressiva diante de algumas circunstâncias. Então, tem algumas singularidades que faz com que muitos pais e muitas mães realmente falem, é muito difícil, porque é difícil mesmo. Não é fácil, não. Imagine que uma criança que não tem um TDAH e o TOD tem também as dificuldades comportamentais, né, de impulsos normais dentro da fase de desenvolvimento, que faz parte. E imagine que quando essa criança ela ainda tem um TDAH, então é como se o limite dela de tolerância ainda fosse mais curtinho do que qualquer outra criança. Então é um pavio muito bem curto, né? Como todo mundo fala, pavio curto. Então, a criança ela fica com um pavio realmente mais curto do que com outras crianças, do que outras crianças que não têm o diagnóstico, tá? E é difícil, né? Eu vejo que vocês falam assim, é muito difícil. É muito difícil, de fato. Mas eu quero sempre deixar aqui claro que tudo que eu ensino aqui vale para uma criança também com TDAH, sabe? O direcionamento é o mesmo. Só que a gente vai se deparar com as dificuldades do próprio transtorno, que é essa questão de lidar com os combinados, com as regras, né, com a agressividade em algumas situações. Então, se torna um pouco mais difícil realmente na hora de praticar as ferramentas. Indo para o caminho contrário, indo para a mão contrária, ou seja, se você vai para um outro caminho, se não é uma educação consciente, você vai para a educação rígida, punitiva, e que é o que normalmente chega na clínica, são pais que falam assim, eu já bati, eu já coloquei de castigo 300 vezes e esse menino só piora, tá cada dia pior, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Se uma criança ela já tem uma tendência de ter dificuldade de gerenciar as próprias emoções, de lidar com regras e combinados, né? E ela vai entrar no embate com você, se você utiliza um recurso
de punição, de ser rígida, né, achando que isso vai colocar os limites para essa criança, você, pelo contrário, você estimula para que essa criança ela se torne ainda mais agressiva. Porque vira um ciclo. Então, quanto mais você entra num padrão, né, de controle, utilizando formas de comunicação agressiva, punitiva, mais essa criança ela vai também utilizar esses recursos como uma forma de retaliação. Né? E o que fazer? O que fazer? Tudo eu ensino aqui. A gente precisa saber se comunicar, estabelecer limites com qualquer outra criança que precisa de limites. Não é porque é uma criança que tem TDAH que ela vai precisar, ela não precisa de limites ou ela precisa de uma comunicação agressiva para estabelecer os limites. Não. Normalmente você vai utilizar muito mais a firmeza com crianças assim, tá? Estabelecer combinados muito claros, ou seja, combinados de que você estabeleceu um combinado com seu filho e você cumprir aquele combinado faz com que você também mantenha-se firme com todas as regras que você propõe com ele. Então, assim, tudo que eu ensino aqui de combinados de regras vale para as crianças que não têm um diagnóstico de TDAH, também com crianças com TDAH. Agora, lembrando que uma criança que tem TDAH é um pouco mais desafiador. De fato, tá? Uma pessoa botou aqui, meu filho está dizendo que quer morrer. Aí já é uma outra coisa, né? O TDAH não necessariamente vem traz pensamentos de morte, de ideação suicida. Mas, se, né, essa criança ou esse adolescente não estiver acompanhado, ele pode desenvolver em algum momento um transtorno de depressão, que é o que acontece muito na fase adulta também, né? Adultos com o TDAH e também com a depressão. Mas também a gente vê algumas crianças com o transtorno de atenção e hiperatividade, o TDAH, e também já com quadro depressivo. Então, se a criança ela já está dizendo que quer morrer, de fato, você tem que correr para um acompanhamento psicológico para o seu filho, com toda certeza. Se uma criança fala que quer morrer, é porque existe um sinal, né, de que existe um sofrimento psíquico nessa criança, que ela precisa de um acompanhamento psicológico e medicamentoso. Ou seja, ela precisa também do acompanhamento de um psiquiatra infantil, não é qualquer psiquiatra, é um psiquiatra que tem um foco infantil ou um neuropediatra, porque ela provavelmente precisa de também um auxílio medicamentoso. Não banalizem essa coisa e esse discurso de morte, porque existem crianças com ideação suicida e se suicidando. Então, por exemplo, Phil Studio Hair, que falou o filho dele ou dela, não sei dela, né? Tem 12 anos, é um pré-adolescente. Então, é necessário que ele já tenha acompanhamento psicológico e também medicamentoso. Também crianças, tá, gente? A depender do quadro, precisa também da medicação. E medicação, às vezes, né, é um tabu para muita gente, porque tem pais que querem fugir da medicação como o diabo foge da cruz. Como se fosse a pior coisa do universo. Pelo contrário, gente. Medicação é saúde. Medicação é libertação. Se uma pessoa está doente, se você tem hipertensão, você precisa tomar um remédio para pressão. Se você tem diabetes, você precisa tomar o seu remédio para controle da glicose. E assim por diante. Você precisa, se você tem algo fisiológico no seu corpo, alguma coisa que não esteja organizada, que não esteja funcionando de forma que deveria funcionar, a medicação ela é sim uma alternativa indispensável, tá? Não tem como, tem determinados transtornos ou determinados quadros, seja de TDAH, depressão, que não tem como fugir. Então, o sinal de que as coisas não estão bem e que urgentemente precisa de um suporte é quando
a criança, ou seja, de uma forma geral, a criança, o adolescente, o adulto já está falando que quer morrer. Então é um sinal de pensamento de ideação suicida, tá? Gente, deixa eu só falar uma coisa interessante que eu descobri recentemente. Quando vocês apertam no coraçãozinho, distribui a live para outras pessoas. Então, quanto mais vocês apertam, mais outras pessoas conseguem ter acesso ao conteúdo. Então, se vocês puderem, sim, apertar nesse coraçãozinho, para que outras pessoas também consigam ter acesso, eu descobri isso recentemente. Eu não sabia qual era a finalidade desse coração, eu achava que era só para enfeitar mesmo, mas não é. Tem um porquê neste Instagram. E o porquê é isso. Então, ele acaba distribuindo melhor, tá? O conteúdo. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu tô numa posição. Então, é isso. Então, precisa, vocês falaram aí, né, de crianças que já estão pensando em morrer e tudo. Precisa sim, de um acompanhamento psicológico em neuropediátrica, de psiquiatra infantil, correr mesmo para um atendimento, tá? Então, vamos lá. Luísa perguntou uma coisa interessante. Como descobrir se esse desejo é relacionado a algum desenho ou depressivo mesmo? Não tem como você descobrir, só um profissional realmente vai descobrir. Porque, na dúvida, sim, tem crianças que vão reproduzindo algumas, algumas coisas que elas vão escutando, né? Principalmente crianças com 10 anos, 9 anos, e elas vão escutando de um vídeo, de algum lugar, e elas reproduzem. Meio que como se fosse uma frase meio banal, né? Mas a gente não brinca com essas coisas, a gente não pode. Gente, pelo amor de Deus, eu esqueci de falar. Agora que eu tô falando com vocês, esqueci completamente de colocar o microfone, meu povo! Jesus! Peraí, ainda dá tempo. Você está voando. Mas eu vou colocar o microfone. Peraí. Eu esqueci de colocar o microfone, meu Deus. Peraí, que eu resolvo já esse problema. Pronto. Ai, pronto. Gente, mas esse microfone é porque é do vídeo aqui. Vai ficar esta coisa horrorosa, este cabo aqui, porque eu boto por baixo da roupa, por baixo da blusa, mas é o jeito. Não, gente, é porque esse microfone é do vídeo que eu gravo. Você sabe aqueles videozinhos que vocês assistem aqui no perfil? Então, os vídeos são tirados de lives e tem que ter um microfone para gravar. E eu simplesmente não coloquei. Só isso. Simplesmente não coloquei. Mas agora já tá aqui. Então vamos lá, né? Então eu estava falando sobre isso, sobre a questão da depressão com alguns quadros de TDAH e que acontece mesmo. Aí a gente precisa estar atento se a criança ela está verbalizando isso, na dúvida se é programa, se é porque ela está reproduzindo, parará, não corra essa dúvida. Vocês procurem logo um profissional, alguém que possa atender essa criança e entender melhor o que está acontecendo, tá? Porque é nessa dúvida que às vezes acontece alguma coisa, né? Os acidentes, o suicídio pode acontecer aí. Então, o que é TDAH? Uma pessoa perguntou, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bom? Gente, aí entra uma outra coisa. Tem muitos pais que perguntam o seguinte: meu filho de 2 anos, ele é virado no 220, não para um minuto. Meu filho de 3 anos é muito danado, não para, minha filha também, não para quieto. Será que meu filho tem TDAH? Como eu falei lá no início do vídeo, né, não tem como a gente diagnosticar uma criança muito nova com TDAH. A gente, no caso, quem dá diagnóstico, eu vou falando, né? Eu falo a gente porque o profissional, o psicólogo, ele levanta uma hipótese diagnóstica,
Então ele levanta, ou seja, eu tenho uma hipótese de que essa criança tenha tal transtorno, mas quem dá o diagnóstico é um médico, tá? Então, levantando essa hipótese diagnóstica, encaminha para o médico e o médico, o neuropediatra, um psiquiatra, ele vai avaliar e vai dar o diagnóstico, tá? Então, uma criança de 2, 3 anos, como eu estava falando para vocês, é muito complicado a gente conseguir um diagnóstico de uma criança menor. Por quê? Porque uma criança pequena é muito comum, né, é muito comum os descontroles e a intensidade e a frequência. Então, tem crianças com 2 anos que ela vai fazer birra, ela vai se descontrolar todos os dias. É normal, né? E isso faz parte do desenvolvimento. Todo dia ela vai fazer uma birra porque vai tomar banho. Todo dia ela vai fazer uma birra porque você disse que não pode tal coisa naquele momento. Então, é normal dentro da fase de desenvolvimento. Nós não podemos dizer que isso está relacionado ao TDAH. Por isso que é muito difícil essa questão do diagnóstico precoce do TDAH, tá? Uma criança que ela tem uma dificuldade com regras e combinados, uma criança pequena, ela também vai ter dificuldade de regras e combinados. Então é normal. Você vai fazer um combinado com seu filho de 3 anos, de 2, 3 anos, e ele não vai cumprir. É muito comum. E aí você vai pensar, poxa, será que ele tem essa dificuldade de regras e combinados logo que ele tem TDAH? Não, não tem. A Gel falou uma coisa interessante. Fora que existem temperamentos, não é? Com certeza, exatamente. Também tem a questão dos temperamentos. Além das fases de desenvolvimento dessa criança, a depender do temperamento dessa criança, faz também uma confusão e às vezes, um diagnóstico equivocado. Principalmente com crianças com temperamento sanguíneo que normalmente choram com mais frequência, tem mais explosões por essa necessidade de externalizar, de verbalizar, por essas crianças também do temperamento sanguíneo, tem uma necessidade de mexer e movimentar o corpo com muita frequência. Então, aquela coisa de essa criança é hiperativa. Todo mundo fala assim: meu filho é hiperativo, não para um minuto, fica pulando, 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 para um lado para o outro porque ele é uma criança que tem energia e é do temperamento dele. Mas nós não podemos dizer e enquadrar com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que, na maioria dos casos, né, se você for para um neuropediatra, um psiquiatra infantil, eles vão perguntar para que você aguarde um pouco, né, essa questão do diagnóstico. E mesmo assim, crianças tão pequenas, normalmente, mesmo muito pequenininhas, normalmente, a depender da intensidade, eles nem começam com a medicação, eles só indicam a psicoterapia mesmo, que é a TCC. Normalmente, os psiquiatras, eles, né, eles indicam a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. E aí eles indicam para que tenha um acompanhamento de psicoterapia para que auxilie e ajude nas questões comportamentais dessa criança, tá? Mas realmente, a questão do temperamento, o desenvolvimento dessa criança, vai ser muito difícil essa questão do diagnóstico, tá? Deixa eu ver aqui outras questões que vocês falaram. Qual o tempo de concentração de uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos? Olha, isso é uma pergunta, Denise, muito, assim, é complexa de responder, por quê? Primeiro, uma criança menor, quanto menor ela for, o nível de concentração dela vai ser menor, bem reduzido, porque faz parte e ela ainda não tem essa capacidade total de compreensão, tá? Quanto maior essa criança for, mais a gente espera que aumente essa capacidade de concentração. Não tem tempo, não tem como a gente determinar um tempo, por exemplo. Uma criança que tem uma boa concentração, ela fica de 2 anos, fica 10 minutos ou 15 minutos ali parada brincando. Não tem como a gente mensurar isso. Não existe nenhum dado, nada científico que dê para mensurar essa questão de concentração.
Mas, de fato, uma criança de 6 anos que tem uma dificuldade de concentração, a gente observa essa dificuldade de concentração, principalmente em grupo, sabe? Quando você vê essa criança interagindo com outras crianças, e você consegue observar que uma criança, ela fica sentada por um período, mesmo que seja meia hora, e outra não, que não consegue ficar sentada, ou que está batendo os pés, ou que fica pulando na cadeira, ou que sobe na cadeira e pula para o outro, e pula de um lado, pula para o outro, aí vai lá e mexer com o amigo. E aí a gente começa a observar esses comportamentos e essa intensidade, essa frequência, tá? Agora eu vou falar um seguinte, gente, porque também para não assustar o povo, porque às vezes tem fases que a criança ela está um pouco mais agitada. Tá, recentemente, uma aluna veio até me perguntar isso, que o filho estava bastante agitado numa escola nova e que ele estava recebendo alguns bilhetes, alguns recados na agenda, que não estava cumprindo com o combinado, e que ele estava muito agitado e não parava quieto e tal. No caso dela, especificamente, na verdade essa agitação se tratava de uma felicidade e uma expectativa que ele estava nessa escola. Ele estava tão feliz de estar naquela escola que ele já era uma criança que tem uma energia por si só, e aí ele começou a ficar com mais energia nessa escola. Então ele acabava não parando quieto, né? A dinâmica da escola também era diferente, era uma escola que era um pouco mais rígida. Então ele estava tentando se adaptar a esse ambiente. Então algo transitório. Então a gente não pode também classificar ou dizer que essa criança tem algum transtorno por situações pontuais, que é muitas vezes uma questão de adaptação. Também isso acontece. Então, tem crianças que ficam mais agitadas por algumas questões, mas não necessariamente está relacionada ao transtorno, tá? E uma coisa super importante. O TDAH, ele tem uma forte carga genética, forte. Às vezes, tem crianças que chegam à terapia com um diagnóstico, nem com diagnóstico, às vezes com diagnóstico, às vezes não, e em muitos dos casos, um dos pais, que normalmente é o pai com TDAH, né, que é o da hiperatividade, olha, nos meus anos de experiência, eu nunca peguei uma mãe com TDAH, nunca. Mas eu já peguei muitos pais com TDAH, ou que já tinham diagnóstico de TDAH, ou que descobriram o diagnóstico de TDAH depois com o diagnóstico do filho. Olha que curioso. Então, o filho teve o diagnóstico de TDAH, né? Fechou o diagnóstico, em seguida, investigando o histórico, descobriu, né, já pelo histórico da família, que o pai também tem TDAH. Então, normalmente acontece isso, é muito comum. Porque antigamente não se fazia muito, né, esse diagnóstico, nem sabia muito. E hoje já se sabe. Por isso que o TDAH ele tem uma carga uma grande carga genética. Um adulto, por exemplo, ele, quando ele vai buscar um diagnóstico, né, tá buscando e tentando identificar o diagnóstico, o psiquiatra ele vai fazer uma anamnese gigantesca, pegando toda a história de vida, desde quando era criança, pequenininha, para fazer um, um levantamento, né, de toda a história de vida desse sujeito, para identificar se realmente se encaixa no quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É comum ter crianças só com TDA sem hiperatividade? É sim, Mari. Acontece. Tem crianças que só têm o TDA, né? Então, eu até falei lá no iniciozinho do vídeo que é assim. O que é que normalmente acontece? O que é que prevalece? Os meninos prevalece muito o TDAH, que com o hiperatividade, e normalmente as meninas, elas têm só o TDA. Mas pode acontecer meninas com TDAH? Pode. Pode ter meninos com só com TDA? Também pode.
Só o que prevalece, né, como eu disse, o que prevalece é TDAH para os meninos e TDA para as meninas. Mas sim, a gente tem sim crianças só com o déficit de atenção. Acontece sim, viu? E é comum, não é uma coisa assim rara, meu Deus, é raro, eu ver uma criança com... Não é raro, não. É bem comum mesmo, tá? É... Deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês. Tem muita gente falando aqui que não sabia da questão de hereditariedade. E é bem forte, viu? Bastante. Adultos que não fecham ciclos pós-TDAH, eu não entendi. Como assim? Não fecham ciclos em que sentido? Ó, aí, assim, vou falar de forma bem. Tem gente perguntando de TDAH em adultos. Eu vou disponibilizar a live. Eu acho que não tá no YouTube ainda não, mas eu vou subir, viu? Quanto tempo leva para um profissional diagnosticar? Gente, isso é uma pergunta bem capciosa. Por quê? Olha, vamos lá. A questão do diagnóstico é muito complicada porque em- é uma investigação. Você não vê por exames. Eu fiz um exame e foi diagnosticado que eu tenho TDAH. Nem em crianças e nem em adultos. Não dá para ver. Então, é um histórico, faz um levantamento do histórico de vida desse sujeito, quando se for criança, né? Dos comportamentos, tem as escalas e os testes que vão avaliar a partir do que é que a gente mais observa, que prevalece de comportamentos, e aí, a partir daí é levado ao diagnóstico, né, de TDAH. Mas não tem assim, não posso dizer quanto tempo. Depende do profissional, sabe? Tem neuropediatras que fazem 3 encontros, 2, 3, depende, eu não tem. Tem neuropediatra que faz um encontro, tem um encontro, ó, uma consulta e já fecha o diagnóstico. Eu não sei como que se fecha o diagnóstico em uma consulta. Eu acho que é difícil, tá? Mas depende do profissional. O que que acontece normalmente? Falando da prática, né, em si. Normalmente as crianças elas vão pro psicólogo e o psicólogo vai estar atuando com essa criança, trabalhando, observando e tal. E aí emite um relatório. Esse relatório vai auxiliar no diagnóstico ou não, né, dessa criança. Então, por exemplo, os pequenos que vêm para mim, chegam lá na clínica, eu vou ter várias sessões com essa criança e observar as dificuldades que ela tem a partir dos relatos do pai, a partir do que eu observo na clínica, né? A partir do relato da escola, e aí a partir das minhas intervenções, e a partir daí, e assim eu vou montando como se fosse um quebra-cabeça. Eu faço o relatório serve como também uma forma, né, de conduzir, do profissional também conseguir, né, avaliar o caso. Porque é muito difícil. Não tem como também um médico, um neuropediatra, um psiquiatra fazer 10 sessões. Só se tiver algum, eu desconheço, mas tenho que fazer 10 sessões com essa criança ou com os pais para dar o diagnóstico. Então, normalmente, alguns fazem duas consultas, 3 consultas, observam a criança e fazem com os pais, né, uma entrevista. Mas não é uma coisa assim rápida, não. Mas como eu disse, tem alguns, como eu já falei, que pegam a criança um dia e pronto, fecha o diagnóstico, né? Com quantos anos geralmente se diagnostica? Então, Mari, é, o diagnóstico com crianças muito pequenas é muito difícil a gente fazer, né? Os profissionais normalmente não fazem por conta das fases de desenvolvimento que essa criança se encontra, então é comum os comportamentos disruptivos com frequência.
Então, normalmente, os diagnósticos eles são feitos a partir dos 5, 6 anos. É mais comum a partir dos 6. Mas sim, tem profissionais que conseguem um diagnóstico a partir dos 5 anos, né? Principalmente se tem já um histórico na família. Às vezes um pai que já tem o diagnóstico, ou parece ter alguns padrões de comportamento, né? Similares ao do filho. Ou às vezes um outro histórico também, não necessariamente os pais, às vezes é uma pessoa, às vezes é um primo que também tem, às vezes é uma tia que também tem, certo? Então, em média, nessa idade, 5, 6 anos, é que os médicos conseguem ainda ter um olhar mais clínico. Antes disso, eu não vou dizer que é impossível, mas é um pouco mais difícil mesmo por conta dessa imaturidade neural da criança e que ela realmente vai ter algumas dificuldades com combinados, com regras, com atenção. Por exemplo, uma criança de 2 anos, 3 anos, ela tem uma atenção extremamente reduzida. Se você colocar um monte de brinquedo para ela, se ela tiver, por exemplo, um monte de opções de brinquedos, ela vai brincar com tudo ao mesmo tempo. Ela não vai conseguir focar só em um. Então ela brinca com um, aí daqui a pouco, 5 minutos ela tá brincando com outro, daqui a 5 minutos ela já tá pegando um outro e tá brincando com outro. Então a gente pode dizer que essa criança ela tem uma falta de concentração? Não. É esperado nessa fase de desenvolvimento esse movimento mesmo de pega um brinquedo aqui, troca, agora pega outro, troca, é normal. Mas se uma criança de 6, 7 anos, ela não consegue se concentrar nas atividades, ela não consegue passar 5 minutos fazendo alguma atividade, ela já vai pula para outra, aí pula para outra, pula para outra. Então, a gente já começa a perceber que tem uma certa dificuldade de concentração. É uma criança que está em sala de aula e fica voando, pensando na morte na bezerra e não se concentra, não consegue prestar atenção no que os professores, né, as pessoas estão falando. A gente tem que começar a prestar atenção. Por que que essa criança tem tanta concentração? Dificuldade de concentração. Às vezes é na hora de fazer a tarefa de casa que os pais observam que ela tem uma grande dificuldade. Passou uma formiga na parede e a criança já desfoca completamente, perde totalmente a concentração na atividade. Então é interessante avaliar, tá? Isso, gente, existe também uma frequência, tá? Então, como eu falei, tem situações específicas, né, mais pontuais, que a criança, ela sim, pode ter uma atenção reduzida, claro. Mas se isso está acontecendo com uma certa frequência, a gente precisa ter uma atenção, tá bom? Aí tem gente que falou, eu até falei sobre isso também. TDAH pode vir com outro transtorno, como TOD, né? Pode, pode sim. Eu falei até sobre isso também no início, tá? Gente, tem muitas perguntas. Gente, tem tanta coisa para falar, é porque esse assunto dá pão para manga, tem muita coisa mesmo pra gente falar. É, Então, Pete, leve um profissional para ver direitinho, assim. Porque, assim, o fato dele ele não copiar a lição não necessariamente está relacionado à desatenção, né? Mas se tem outros comportamentos assim que realmente indicam que ele não tem atenção, acho que vale a pena você, você ter alguma avaliação, né, de algum profissional. Então, tem gente perguntando sobre o TOD, que eu falei. Eu falei um pouquinho sobre o TOD. Hum, então, o TOD é um transtorno que às vezes pode vir associado com TDAH e às vezes não. E aí ele intensifica um pouco mais a dificuldade de lidar com regras e combinados, que é o transtorno opositivo desafiador ou transtorno opositor desafiador. Tanto faz, os dois são a mesma coisa.
E esse transtorno, ele pode estar associado ao TDAH, né? E aí se intensifica as dificuldades, porque uma criança que tem TOD, ela vai ter muito mais dificuldade com regras, combinados. É uma criança que ela vai entrar muito mais em embate, né? Ela vai se mostrar a frustração, mostrar a insatisfação dela em algumas situações de forma agressiva, utiliza uma comunicação agressiva e também utiliza a agressividade corporal mesmo em si. Então, uma criança com TDAH e uma criança com TDAH com TOD é bem mais desafiador, digamos assim, tá? Então a gente precisa conduzir com muita firmeza e não é batendo, não é gritando, não é colocando o menino, né, num aspecto da punição e de castigo, porque isso gera só um ciclo, sabe? É a mesma coisa. A gente precisa trabalhar muito a questão das consequências lógicas, que são diferentes. Então não é que a criança ela vai fazer o que ela quiser e pronto, e deixa as coisas acontecerem. Não. A gente tem que trabalhar muito a questão da consequência lógica e natural com essas crianças, porque sim, todo comportamento existe uma consequência, né? Mas não no aspecto punitivo, tá? Então é isso. Então o TOD, ele dá uma potencializada aí nessas dificuldades, com relação à agressividade, né? A comunicação. E como ajudar crianças assim? Primeiro, não tem como escapar de terapia. Essas crianças elas precisam de terapia assim demais, porque elas é uma dificuldade de lidar com gerir as próprias emoções, a impulsividade. Então, através da psicoterapia, ela vai conseguir desenvolver algumas habilidades e algumas estratégias para obter na maioria das vezes, com mais frequência, esse autocontrole e conseguir gerenciar essas emoções, tá? Sim, mas é bem desafiador, de fato, né? E não é fácil. Eu lido com crianças com TOD e tudo que eu aplico aqui, gente, tudo que eu ensino aqui, eu aplico com crianças com TOD. Então, né, se você dá tudo certo. Agora é um pouco mais difícil, porque elas são, como diz o nome já diz, desafiadores, têm comportamentos desafiadores. E a gente precisa conduzir de forma assertiva, tá? E deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês. A Gel falou que o marido foi diagnosticado com TDAH aos 34. Muita gente, sabia? Muita gente tem diagnóstico tardio e às vezes nem sabe, nem entende o porquê. Tinha uma dificuldade de concentração, né? É aquela criança que não parava quieta e todo mundo fala, ai, fulaninho era tão danado quando era pequeno, né? E tinha uma dificuldade de concentração, mas não sabe nem de onde que vem, e muitas vezes vem do TDAH mesmo. E aí tem o diagnóstico bem depois. É super comum, muito comum. O que você acha de medicamentos naturais? Érica, eu não sei nem dizer o que eu acho, porque não é da minha área, né? Essa questão dos medicamentos. Eu costumo dizer assim, que eu acho que você tem que procurar os profissionais que você acredita que estejam alinhados com o que você, com o seu, com o que você acredita, né? Por exemplo, eu já tive pacientes, mães que utilizaram florais de bar. Florais de bar não tem nenhuma comprovação científica até agora. Mas tem gente que fala assim, ai, tá super funcionando, ajuda muito, acalma meu filho, parará. E aí, tudo bem, se tá, você acha que tá funcionando, ok, né? Mas eu nem sei, não posso te dizer o que eu acho com relação, porque não é, sabe, assim, não é da minha área, questão de medicamentos. Mas ao mesmo tempo, eu acho assim que a depender do quadro que essa criança se encontra,
Por exemplo, essa criança ela está muito agressiva, é uma criança que está muito intolerante, é uma criança que está eu já vi gente falando aqui, algumas mães e pais falando: "Ah, meu filho fala em morrer, fala em morte, que quer morrer". Eu já não indico uma medicação natural. Aí eu já sugiro. Se alguém falar assim: "Ah, eu vou dar medicação natural nesse caso", aí eu já não sugiro. Por quê? Eu acho que nesses casos, quando envolve risco de vida desse sujeito, a gente tem que ser mais diretivo, sabe? E diretivo é utilizar recursos medicamentosos, um aparato medicamentoso que tem uma comprovação científica, porque muitos medicamentos naturais às vezes não tem, sabe? Então, eu não posso nem te dizer assim, o que é que eu acho? Eu acho ruim, eu acho bom? Eu acho que vai muito de caso para caso. Casos leves, está funcionando? Ok. Mas se tem casos que são tem casos que são difíceis, aí eu já não indico. Sabe assim, eu já acho que a gente precisa buscar algum recursos mais rápidos, meios mais rápidos. Dois filhos podem ter os transtornos? Pode sim, pode sim. E deixa eu ver mais pra gente. Agressividade pode acontecer? Com certeza. Eu falei um pouquinho disso. TDAH e TOD podem existir juntos? Sim, falei também. Pode sim. Gente, é isso. Tô vendo algumas perguntas que foram até respondidas assim no decorrer da live. E dislexia pode ser confundido com TDAH? Pode. Pode sim. Pode. Boa noite, Érica. Érica, seu filho com 2 anos já teve diagnóstico de TDAH? Você teve realmente diagnóstico? Você foi para um neuropediatra? Sabe o que eu estava falando aqui pro pessoal? É assim, uma criança de 2 anos é muito difícil a gente conseguir um diagnóstico, tá? Eu sei que pode ser seu neuropediatra, psiquiatra deve ter falado, né? Mas, assim, só se você teve um histórico na sua família muito forte, um pai tem TDAH, você tem TDAH, e aí já com os comportamentos dessa criança, essa criança já deduziu que tem TDAH. Mas eu já te falo, é muito difícil você ter um diagnóstico de uma criança de 2 anos. Muito complicado. Porque uma criança de 2 anos, ela é impulsiva por natureza, ela tem baixo autocontrole, ela tem baixa concentração. É uma criança que ela vai ter muitos rompantes, ou seja, muitos comportamentos ruptivos, ela vai fazer birra todos os dias, e isso pode ser confundido, sabe, com hiperatividade ou TDAH. Por isso que, olha, 2 anos, 2 anos, assim, é até difícil um profissional diagnosticar uma criança com 2 anos. É difícil mesmo. Eu acho que tem que ter muita coragem. Eu digo, eu acho que tem que bater muito no peito, realmente, assim. Tem 2 anos, tem TDAH, porque é corajoso. É muito difícil mesmo. Pela própria imaturidade dessa criança, né? E normalmente o que eu vejo na clínica, o que eu, né, tenho assim de crianças, quando tem crianças bem pequenas e que chegam para mim, e às vezes os pais, eu falo, olha, não precisa levar para neuropediatra, porque eles não vão diagnosticar. Mas tem pais e mães que vão e levam. E, e normalmente, a grande maioria, eu nunca vi nenhum neuropediatra, nunca chegou a mim um pediatra que tenha diagnosticado assim, sabe? 2 anos. Eu já vi diagnóstico com crianças de 3 anos e meio, que eu ainda acho um pouco difícil de diagnosticar.
Mas 2 anos eu acho muito bebezinha, muito pequenininha, muito complicado, realmente. É surpreendente o diagnóstico tão precoce assim. Tem, por exemplo, o espectro autista, né? O autismo, pronto. Aí, Érica, a questão do autismo. O autismo a gente consegue um diagnóstico precoce, de fato. A gente consegue mesmo. Principalmente se o médico tem um olhar bem treinado mesmo para o espectro, sabe? Tem alguns profissionais que são danadinhos mesmo, tem um olhar bem treinado. Eles conseguem fazer um diagnóstico precoce, até bebês mesmo, 1 ano e pouco, principalmente quando o autismo ele tem as características bem clássicas, né, do contato e tal. Mas o TDAH, especificamente, é um pouco mais difícil, né? Mas é isso. Mas tem, né? Diagnóstico se dá. Mas eu digo que o cara se garante. Pode ser, Érica. Então, pode ser que ele já tenha um olhar muito treinado. Pode ser isso, né? Ele tem um olhar super bem treinado, realmente, para o TDAH em si, muito de forma específica. E aí ele tem essa certeza, né? Mas é bem atípico. Bem atípico mesmo. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. É isso, meu povo. Vou me despedir. Já deu nosso horário. Ai, meu Deus, vou me despedir correndo, porque já tem aqui os segundos. Cronometrando aqui para me expulsar do Instagram. Beijos, boa noite. A gente se encontra na segunda-feira, tá? Com mais uma live. Eu vou ver o tema. Também te adoro, adoro vocês, todos vocês, adoro cada um de vocês que estão aqui, porque vocês estão, de alguma forma, né, tendo um tempo para me escutar, então adoro todos vocês também, viu? Beijos, boa noite, e segunda-feira a gente se encontra, antes que o Instagram aqui me expulse, que faltam 10 segundos para eu ser expulsa. Beijos, tchau, tchau, tchau.